Paz, meu irmão. O Natal já chegou por aqui. Está aí. Época boa do ano. Vou convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, verso 1. Verso 1 até o verso 3. Hebreus Capítulo 12, do 1 ao 3. Amém. Hebreus 12 diz assim para nós: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Maravilhoso Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por todos os atos do culto até este momento, e nós reconhecemos a Tua soberania, engrandecemos o Teu nome, ó Pai, e pedimos que o Senhor continue reinando sobre as nossas vidas. E nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor traga subjetivamente a mensagem que cada um, ó Pai, precisa receber da parte de Ti mesmo, porque nós buscamos aqui ao Senhor, é o que nós te pedimos essa manhã. Amém. O livro de Hebreus, particularmente, é um livro que eu aprendi a gostar bastante. E quando você pensa em Hebreus, escrito em 60, 70 depois de Cristo, mas com um mistério. Quem escreveu Hebreus? Não sabemos. Algumas pessoas dizem que foi Paulo, mas provavelmente não foi Paulo. A forma de escrita é muito diferente. Até o vocabulário utilizado é diferente. E o grego utilizado pelo escritor de Hebreus, ele tem uma superioridade gramatical em relação ao grego que Paulo utilizava. Algumas pessoas dizem que foi Apolo, mas para nós tanto faz quem foi que escreveu, humanamente falando. Porque em qualquer uma das pessoas que poderia ter escrito, nós sabemos que, na verdade, foi inspirado por Cristo, pelo Espírito de Deus, em especial pelas interpretações que nós temos dentro do livro de Hebreus. São interpretações que o homem ele não teria condição de fazer. Uma interpretação, por exemplo, como a gente encontra em Hebreus 7, falando sobre Melquisedeque, um homem que é citado 2 vezes só na Bíblia, Gênesis 14 e Salmo 110, e não se fala mais em Melquisedeque, mas a ideia do sacerdócio de Cristo sendo tipologicamente revelada em Gênesis 14 com Melquisedeque, e Hebreus traz uma superioridade de Cristo sobre a lei, sobre Moisés, sobre os anjos, sobre o sacerdócio levítico, e ele vem trazendo esses aspectos em todos esses versos, e vai falando em todos os capítulos, e vai chegando no capítulo 11, o escritor de Hebreus, ele passa a falar sobre os heróis da fé. Ele inaugura uma galeria, e lá no finalzinho, já no verso 34, na verdade a gente pode ir para o 35 direto, ele diz assim: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí no primeiro verso do capítulo 12 diz:
portanto. Portanto é uma conjunção conclusiva. Quando se inaugura um parágrafo com portanto, é porque eu estou concluindo a ideia anterior. É uma regra de hermenêutica que precisa ser respeitada no texto, porque senão eu tiro o texto do seu contexto e faço com que gere um pretexto e no final das contas eu tenho uma bela de uma heresia. Então aqui o escritor está concluindo essa ideia, e por isso que ele, dessa galeria desses heróis da fé, e por isso que ele está trazendo para nós o portanto, e falando que agora nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Testemunhas são pessoas que depõem sobre um fato. E quando ele diz que nós estamos rodeados da nuvem de testemunha, ele não está dizendo que essas pessoas que estão em Hebreus 11, elas estão do nosso lado, vendo o que nós estamos fazendo. Porque essas pessoas morreram. Elas já estão com o Pai. Elas não vêm para cá. Nós é que iremos para lá, mas elas não retornam. O que o escritor está querendo dizer é que essa nuvem de testemunhas, é que a história dessas pessoas nos testifica que a fé é algo que deve ser preservado nos nossos corações, ainda que isso nos custe a própria vida. Assim como aconteceu com essa galeria desses heróis da fé. E eles não viram a promessa sendo cumprida, porque a promessa máxima de Cristo, de Deus, é Cristo. E sem nós, agora, eles não puderam ser aperfeiçoados, porque Cristo se manifestou agora, nesses tempos. E lá no século onde Cristo nasce, para agora, é que nós temos a concretização de todas essas promessas, e todos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. E tudo isso pela fé. E aí o escritor aqui de Hebreus, ele, a partir do verso 11, ele dá uma guinada na sua redação, no capítulo 11, dá uma guinada na redação. E ele vai falar para nós, olha, o importante é que vocês tenham fé. Mas não é qualquer tipo de fé, não. Vocês precisam ter uma fé, como diz aqui no capítulo 12, verso 1. Uma fé que, desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A primeira fé o primeiro desdobramento da fé, porque a fé é uma só, mas o seu primeiro desdobramento é para que a gente consiga nos desembaraçar do pecado. Quer dizer, para que a gente consiga se livrar do peso do pecado. E para que a gente corra uma vida que está proposta para nós. E por que ele diz isso? Porque o pecado é algo extremamente subjetivo. Quando eu falo subjetivo, eu estou falando de sujeito. Porque o pecado, ele te atrai de uma forma e me atrai de uma outra forma. O pecado te atrai de um jeito, e um pecado te atrai de um jeito que talvez não me atraia. Mas tem um outro pecado que me atrai, que você olha e fala, mas esse eu venço com uma facilidade tão grande. Porque por algum motivo a nossa carne, ela está corrompida, e ela possui inclinação para um ou outra coisa, mas é sempre uma inclinação para o mal. A nossa inclinação, ela não é para o bem. Naturalmente ela não é para o bem. E quando nós vemos essa ideia de atração pelo pecado, nós passamos a perceber que, na verdade, o que nós temos é essa relação subjetiva com o pecado, é porque há um sistema de recompensa no nosso cérebro. E quando nós olhamos algo a fazer, e aí é para tudo na vida, nós avaliamos isso no custo-benefício. Para eu fazer isso aqui, o custo que vai me dar, vale o benefício que vai me trazer? E quando nós olhamos o pecado, e a carne tem inclinação para aquele pecado determinado, ele é posto à nossa frente, seja por Satanás, seja por próprias questões da vida, mas esteja na nossa frente a tentação, a nossa carne, ela também faz o sistema de recompensa. Porque ela olha e fala, mas isso vai me dar prazer, isso vai me dar prazer para agora, então eu vou fazer. Isso vai aplacar o ódio que eu tenho dentro de mim, ou isso manifesta o ódio que eu tenho de mim, e eu vou me vingar dessa pessoa. E é a partir daí que o ser humano, ele continua caindo. Lá no Jardim do Éden, quando Eva olha o fruto, ouve a tentação da serpente, e aí a carne dela se inclina para aquilo dali, e o Adão vem atrás e faz a mesma coisa, e ali o que eles queriam? Tornar-se como Deus, tornar-se semelhantes a Deus. E parece que a origem de todo o pecado é essa, da ideia da minha autonomia em relação a Deus. E essa relação de custo-benefício, ela faz com que a gente peque. Porque a carne, ela faz a valoração rápida e ela fala, está valendo a pena. Por quê? Porque eu vou me satisfazer. Porque para o homem carnal, é loucura as coisas do homem espiritual e ele não consegue nem mesmo discernir. E é justamente nesse momento, dessa transição e dessa avaliação entre eu faço ou não faço, é que o escritor de Hebreus está falando para nós, tenha fé
Tenha fé, porque com a fé eu consigo transcender um palmo na minha frente. Porque o pecado só me traz isso. Ele só se apresenta até aqui. Ele não me mostra o que vem depois. E embora as nossas obras, elas não nos levem ao céu, porque a nossa fé em Cristo Jesus é que nos leva ao céu, a manifestação do meu comportamento diz se eu sou salvo ou não. Sou eu dizer, sou eu olhar para o meu comportamento e ver se eu tenho lutado e tentado andar em santidade, é que me revela se eu sou ou não salvo. Porque eu respondo à fé de Deus modificando o meu interior, modificando o meu comportamento. E quando eu olho para o pecado e ele é à minha frente, a única forma de eu conseguir superá-lo é lembrar daquilo que me está proposto, da carreira de Deus que está proposta para mim, não somente para essa vida, mas para a vida que vai vir ainda, para a eternidade. E é somente por fé que eu consigo isso, porque fé é a certeza do que eu espero e a convicção de fatos que eu aguardo e que eu sei que vão acontecer e que existem. Mas quando eu olho para o carnal, ele está aqui e agora, é concreto, eu toco. Agora, a minha santidade, ela não é concreta, até que eu me abstenha do pecado. Porque aí ela passa a se concretizar na minha vida, ela passa a ser real e material na minha vida. Mas é até eu conseguir vencer o pecado. É até eu conseguir olhar para o pecado e falar, ele não compensa. E se você parar para pensar, essa vida com Deus, ela já é maravilhosa. Porque aqui nós temos consolo, nós temos esperança, nós temos comunhão com o Pai, nós falamos, Ele nos ouve, nós falamos, Ele nos responde. E ainda existe a eternidade com Deus. Uma eternidade onde toda lágrima será enxugada, onde os nossos corações serão completamente consolados, onde não haverá mais pecado. Aí você pega todas essas promessas que estão em Cristo Jesus e nós temos confiança que elas serão concretizadas, e pega o prazer momentâneo do pecado. É ridícula a troca da santidade pelo pecado, mas ela é ridícula quando nós olhamos de acordo com o homem espiritual, de acordo com a nossa fé em Cristo Jesus, porque aí nós vemos que é completamente desproporcional. O pecado, ele é muito pouco, ele me oferece muito pouco para aquilo que Deus pode nos dar, e sem contar das consequências, porque enquanto a santidade eu consigo ter uma vida com Deus, de comunhão com o Pai, com o pecado, eu me afasto de Deus, eu me afasto do meu relacionamento com Deus, eu quebro a minha estrutura vertical, eu e Deus, e eu preciso disso, porque manter a ideia de santidade, ela até determinado ponto, ela é fácil e ela convence uma série de pessoas, mas com o tempo, isso não vai ser possível, a não ser que eu tenha fé, porque com a fé eu passo a ter uma santidade genuína, eu passo a ter uma espiritualidade que não é uma espiritualidade da boca para fora, que não se resume à porta da igreja. Por isso a fé que o escritor aqui nos conclama a ter, é essa fé de resistir a tudo isso. Se você volta lá no verso 35, você vai ver que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, quer dizer, os seus parentes que haviam morrido, elas recebem, eles acreditando na ressurreição. Alguns foram torturados e eles não aceitaram o preço do resgate, quer dizer, falaram, nós vamos te resgatar, é só pagar isso aqui, é só fazer isso aqui. Ele falou, não quero, me deixa padecer aqui. E aí continua, e eles fazem isso para quê? Para obterem uma superior ressurreição. Quer dizer, ao invés de eu me livrar e de eu aceitar agora vencer só isso aqui, não, eu quero vencer para a eternidade. Então, ao invés de eu fazer com que pare isso, eu aceito o sofrimento para que eu possa ter a eternidade. E aí ele continua, outros por sua vez passaram por escárnios, quer dizer, foram humilhados, açoites, algemas, prisões, apedrejados, provados, cerrados pelo meio. E quando fala cerrados pelo meio, há uma tradição que diz que o profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio, o profeta messiânico, o homem que diz que Cristo viria e da forma como viria. E aí ele continua dizendo, dando todos esses exemplos para nós, desses homens, mas apesar disso, eles não abandonaram a fé. É a história desses homens que precisa ecoar no meu coração, ecoar no seu coração, para que quando o pecado se apresentar à minha frente, à sua frente, a gente olhe e pense, pela fé, eu não vou fazer isso.
Porque pela fé eu me abstenho da prática desse erro. Pela fé eu altero a minha conduta, eu altero o meu comportamento. E eu sei que eu já disse, e Yasmin vai ser a terceira vez que ela ouve isso, só essa semana. Mas um teólogo muito renomado, chamado Wayne Grudem, ele diz que o cristão não pode dizer duas coisas. A primeira é que nós não temos pecados. E a segunda, que nós não conseguimos vencer o pecado. É minimizar o sacrifício da cruz e o impacto de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu falar que eu nasci assim, eu vou ficar assim pecando mesmo. Eu quero os meus pecados e eu vou continuar assim, porque eu estou na carne. Isso não pode acontecer com o cristão. O cristão jamais pode dizer isso, porque pela fé nós temos capacidade de vencer os nossos pecados. Pela fé nós temos capacidade de mudar os nossos comportamentos e negar os pratos que Satanás nos oferece todos os dias. E a fé, além de fazer com que a gente se desembarace do pecado, essa fé, ela também faz com que a gente se desembarace de todo o peso. Olha lá no verso 1 do capítulo 12, vai dizer: desembaraçando-nos de todo o peso. O peso e pecado aqui são coisas diversas, são coisas diferentes. Pecado é essa hamartia, como diz no grego, esse erro, ele não é o peso. O peso é aquilo que é moralmente aceito. O peso aqui é aquilo que nós entendemos, inclusive, que nem pecado é, que é certo, mas que nos ocupa de tal forma que retira de nós contato com Deus. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a vida não é fácil. E a vida é uma luta do momento em que você nasce, talvez até no momento antes, para você ser concebido, até o último suspiro vai ser uma luta. Quem vê o final da guerra nessa terra é o soldado que já morreu. Tirando isso, nós continuaremos lutando dia após dia, porque ainda que o problema não esteja em nós, ainda que o problema não seja a nossa saúde, ainda que o problema não sejam os nossos relacionamentos, ainda que o problema não seja a nossa conta financeira, ainda que o problema não sejam as preocupações com economia, com política, com segurança, ainda que seja assim, nós sempre teremos, infelizmente, alguma coisa com que nos ocupar de problema, porque aí nós teremos o trabalho, aí nós teremos o outro, e aí nós teremos a preocupação com o reino, e aí nós estaremos lutando porque nós cansamos e nós precisamos estar aqui, mas é difícil vir, e aí surge um problema na família, você precisa resolver, às vezes não tem o que resolver, às vezes a declaração do médico ela é terrível para nós, ela nos assusta, ela nos afronta, aquilo dali rouba a nossa paz. E às vezes também é aquilo que é perfeitamente sadio, trabalho. E aí nós passamos a trabalhar e ocupar a nossa mente. Quando eu falo trabalho, eu não estou falando só daquilo que traz remuneração, eu estou falando daquilo que ocupa o teu tempo. Aquilo que ocupa o teu tempo e que de alguma forma te traz algo de retorno. E existe ainda, às vezes, em que nós simplesmente nos doamos e não há retorno algum, porque nós cuidamos de uma pessoa, cuidamos de alguém. E isso vai roubando o nosso tempo com Deus. E aí a gente esquece que ler a Bíblia, que orar, que parar um pouco para ouvir a voz de Deus, isso também é necessário. Mas esse peso e essas obrigações que nós vamos assumindo dia após dia, botando nas nossas costas e puxando, elas fazem com que a gente não consiga correr. Às vezes você está andando, você não está parado, mas você está andando. Mas são tantas obrigações que o texto, ele recomenda que a gente se desembarace disso, não para que a gente ande, mas para que a gente corra. Porque andar é uma coisa, correr é outra. E se você correr, você vai mais rápido. E você chega mais rápido. O que o texto está querendo dizer para nós é cuidado com a quantidade de obrigações que você assume todos os dias da sua vida. Cuidado com aquilo que você toma como primazia para a sua vida. Porque a partir do momento em que aquilo ali te ocupa e aquilo ali faz com que você já não consiga mais ter contato com Deus, aquilo ali é um peso que, ainda que moralmente aceito, você não deve carregar. Ele não deve estar sobre suas costas, porque isso está ocupando a primazia no lugar de Deus. E se é só um peso, a chance de virar pecado, ela é muito alta. O dia, e aí a gente precisa ser muito claro com isso, e ser honesto, ainda mais eu que estou falando isso, para que as minhas próprias palavras não me condenem no grande e terrível dia do Senhor. Mas o dia que o meu trabalho
nas faculdades, por exemplo, ele atrapalhar a Deus, eu tenho que pedir demissão. O dia que ele me fizer me afastar de Deus, eu tenho que sair. E é uma oração a Deus. Está aí. Foi o Senhor quem deu. E eu não quero, eu quero continuar? Claro que eu quero. Eu só não quero que turbe a minha eternidade com o Senhor. Porque nós cuidamos, nós esquecemos de Deus. E quando pensamos assim, esquecemos também do trato com o outro. Porque eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. E se eu estou tão incumbido de tantas obrigações, eu simplesmente não consigo dar a atenção que o outro merece. E agora, um testemunho. Eu e Yasmin, você deve perceber, a gente é quase uma relação simbiótica. Você quer achar um, é só ir onde o outro está. A gente vive muito junto. E a gente vive bem assim. É a fórmula do sucesso de um relacionamento? Não. É a fórmula do nosso relacionamento. Que para hoje funciona e que talvez para amanhã não funcione mais, e a gente vai sentar, conversar e vai se adequar. Mas a gente tem um problema. Quando a gente fica meio afastado, a gente começa a se dar umas estranhadas. E aí é sempre assim, quinta, sexta-feira, se a gente está se bicando, é só olhar para a semana como foi. Se a gente não ficou muito junto, é por conta disso. Estranhamente, alguns casais brigam quando eles ficam juntos. Nós brigamos quando nós nos separamos. E aí, ela conversou comigo e falou, olha, eu preciso de você mais em casa. Não está dando, você está trabalhando demais. Porque eu dou aula todos os dias de manhã, de segunda a quinta à noite, e à tarde no escritório. Ela falou, eu preciso de você mais em casa. E algo precisa ser sacrificado. E eu decidi que eu sacrificaria a minha presença no escritório. E eu ia 3, 4 vezes por semana, agora eu vou 2 ou 1, para que a gente possa ficar mais junto. Porque se em casa eu não consigo suprir as necessidades da minha esposa, significa dizer que eu não estou correndo, eu estou andando, ou eu estou parado, ou eu deitei na caminhada da fé, o que não pode nos acontecer. Fala assim, mas e a repercussão disso? A repercussão disso, aí eu volto para Hebreus 11, porque volta lá no Hebreus 11, verso 3, porque ele diz assim, pela fé entenderemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, da maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Verso 4, pela fé Abel. Verso 5, pela fé Enoque. Verso 6, verso 7, pela fé Noé, e por aí vai. Pela fé são 19 expressões. Aqui no texto de Hebreus 11, só a expressão pela fé, não estou falando de fé apenas, é a expressão pela fé, aparece pelo menos 19 vezes pelo escritor. Sabe o que ele está querendo te dizer? É que no meio da dificuldade, quando eu olho e não enxergo solução, quando eu olho e só enxergo morte, quando eu olho e não enxergo o mínimo de possibilidade existencial, quando eu olho e tenho medo, quando eu tenho receio, quando eu penso em, se eu ficar mais em casa, talvez eu feche menos contratos, e isso vai me preocupar, e vai me gerar dificuldades mais à frente. Quando eu tenho traumas, o escritor de Hebreus está me dizendo, pela fé, avance. E ele me diz isso 19 vezes, usando homens do Antigo Testamento, que pela fé, eles conseguiram superar os seus próprios problemas, os seus traumas, os seus medos. Veja Noé, 100 anos construindo uma arca, o povo olhando e falando, Noé, tá difícil, hein? Para que construindo essa arca? Vai ter um dilúvio. Mas agora vem uma nuvem aqui e umedece a terra, o que você está falando? Tá doido? E aí, para e vê Abraão, pela fé, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vou te mostrar onde? No caminho, porque com Deus Ele não precisa nos mostrar agora, porque Deus é tão confiável, que se Ele está falando, eu posso fazer. E pela fé Abraão foi, e Sara nada de engravidar, tanto tempo, esperando a promessa, e a promessa não se concretiza. E aí, eu penso que Abraão, ele estava no deserto, e o Senhor, Ele é muito misericordioso, e por isso, Ele usa da instrumentalidade das coisas, para poder deixar no nosso coração algo guardado, muito sedimentado. Porque aí Deus ele olha para Abraão e fala assim, Abraão, você pode contar as estrelas do céu? E Abraão, não posso.
Falou, você pode contar as areias, os grãos de areia? Falou, também não posso, Senhor. Pois é, assim será a sua descendência. E por que isso? Porque durante o dia Abraão andava onde? No deserto. No deserto está cheio de areia. Ele andava e a areia entrava na sandália dele. Ele lembrava da promessa do Senhor. Ele chegava à noite para descansar, ele olhava para o céu, ele via as estrelas, ele lembrava a promessa do Senhor. Dioturnamente, pela fé, ele lembrando das promessas do Senhor. E aí, a palavra para nós é: trago à minha mente tudo aquilo que pode me dar esperança, porque pela fé elas se concretizarão em Cristo Jesus. É a partir desse momento em que nós precisamos trazer à nossa mente e entender que a fé não é para que Deus haja, a fé é para que a gente haja. Jesus falou, o Pai está trabalhando até hoje, eu estou trabalhando aqui, o Senhor está trabalhando independentemente da minha fé, porque se Ele dependesse da minha fé para fazer algo, Ele não ia fazer. Isso na verdade é uma visão grega, aristotélica, socrática do que é um Deus, porque na Grécia, se eu não orasse para o Deus, ele perdia força. O nosso Deus, ele não se importa, ele não perde força para que você tenha que orar para que Ele fique forte. A fé é para que você haja. Ou você acha mesmo que se Deus disser não para você, aí você vai lá com bastante fé, orando bastante fé, e aí Deus aqui segurando o que Ele não quer te dar, e aí você com a sua fé absurda vai mover os braços de Deus para que Ele abra. Fala, meu Deus, que fé é essa? E seja concedido. Fala, a fé é para você agir, não é para Deus. Se Deus disser não, não adianta você ter fé, não vai acontecer. A fé é para que você age, para que você caminhe pelo sobrenatural. A fé é para que você entenda que, pautado nas Escrituras e nos ensinamentos de Cristo Jesus, você pode avançar. Você pode avançar espiritualmente. Não há problema, porque o Senhor, Ele vai te sustentar. Amém. É porque pela fé, essa fé da certeza do que eu espero, da convicção de fatos que eu acredito, mas que eu não vejo, mas que eu sei que estão, é por ela que nós conseguimos vencer e remover obstáculos que nos impedem de vencer, obstáculos que nos impedem de correr. E por fim, a fé, ela nos remove. Depois de nos remover dessa inércia, nós precisamos de uma fé conforme o verso 2 do capítulo 12, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, do vexame, e está sentado à destra do trono de Deus. Nós precisamos ter uma fé genuína em Cristo Jesus, porque muitas pessoas falam que têm fé. Ah, mas eu tenho muita fé em Deus, eu acredito em Deus. E aí você pergunta, quem é Deus para você? E aí a pessoa fala, Deus é o Criador de todas as coisas. Fala, tá, e quem é Jesus? E aí o exemplo é real, tá? Yasmin seguia uma menina, porque teve que deixar de seguir depois delas, e ela falava, Jesus é um exemplo, é um cara muito legal. Um cara muito legal? Você não compreendeu quem é Jesus? A segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, que encarna e caminha entre nós e revela o Deus verdadeiro. E esse Jesus, se retirado da equação, eu não consigo enxergar Deus, porque Jesus é o exato caráter de Deus, a revelação plenária do Pai. Se eu retiro Jesus, eu não enxergo Deus. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de enxergar Deus. Por isso que Jesus precisou encarnar, para que nós pudéssemos ver o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. E aí Ele suporta todos os nossos pecados, vai na cruz, e aqueles pregos, quem pregou foi Deus. Aquele castigo, quem implicou em Cristo Jesus foi Deus, porque nós devíamos a Deus. E Jesus falou, pode castigar a minha carne, para que eles não sejam castigados. E a única forma de eu acessar isso, acessar essa comunhão com Deus, esse contato com Deus, é por intermédio da fé em Cristo Jesus. Mas é essa fé que não é uma fé meritória, porque nenhum de nós pode bater no peito e falar, eu tenho fé em Jesus. E eu tenho fé em Jesus que Ele é o meu Salvador. Tudo bem, mas isso não é mérito. A fé é um bando de pecador remido de joelho, com as mãos estendidas esperando a graça do Senhor. Isso é fé. A fé, ela não é um mérito seu. Até mesmo porque até a fé vem de Deus. Se Ele não der graça, nós não acreditaremos. Nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. E a minha pergunta é, o morto acredita em quê? Nada. O Senhor, Ele nos regenera, Ele nos dá vida. Quando Ele nos dá vida, Ele nos dá fé para que a gente responda ao chamado de salvação dEle.
Por isso que se diz que a salvação é uma obra inteira e exclusiva do Espírito Santo. De Deus, ela não é nossa. É Deus quem salva. E a nossa fé, ela é uma fé firmada em Cristo, porque nós reconhecemos isso. Reconhecemos a nossa pequeneza. Reconhecemos a nossa impossibilidade de salvação própria, de remissão própria de pecados. Porque, eu não sei você, mas sempre que Deus falasse assim para mim, falou: olha, meu filho, eu não vou mandar meu filho não. Você que vai ter agora que conquistar isso lá na cruz do Calvário, tá? Se você subir na cruz, for castigado como Jesus foi castigado, então eu vou perdoar os seus pecados. Eu, Eduardo, estou sendo sincero, não iria. Porque eu não teria coragem de enfrentar o que Jesus enfrentou. Eu não teria coragem de ser pregado na cruz como Jesus foi. É por isso que aí eu reconheço mais ainda a minha pequeneza. Eu reconheço mais ainda a minha inutilidade espiritual sem Cristo Jesus. Com Cristo, nós somos o que somos, filhos de Deus. Sem Cristo, nós não enxergamos o Pai. Daí, por isso, uma quantidade de heresias que saem da própria Bíblia. Porque pessoas retiram Cristo Jesus como segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, não reconhecem mais como Deus. E aí passam a enxergar Deus sem a ótica de Jesus. Quando eu faço isso, eu enxergo com a minha ótica. A minha ótica é deturpada, porque nós nascemos mal. O pecado original está em nós, atribuído por Adão. Se não fosse Cristo, o pecado original ainda estaria aqui. E nós ainda sofremos consequências, porque o nosso aperfeiçoamento só vem o dia que Jesus voltar e transformar o que é corruptível em incorruptível, o que é mortal em imortal. Até lá nós suportamos isso, nós suportamos com fé em Jesus. Porque não faz sentido retirar Jesus dessa equação. E entender, nós precisamos entender que Cristo é suficiente para nós. Porque às vezes ao longo da jornada nós vamos ouvindo algumas coisas e vamos agregando no nosso comportamento e na nossa vida ritos, práticas, e isso não representa necessariamente uma aproximação acerca de Deus. Meu avô ajudou a fundar uma igreja lá em Minas Gerais. Essa igreja veio para cá e essa igreja acabou se tornando neopentecostal e agora ela tem voltado às suas raízes. Mas um grande problema do neopentecostalismo é a ideia judaizante, de ficar trazendo ritos como se eles fossem nos aproximar de Deus. E eu lembro que em um dos cultos um pastor tocava um shofar. O shofar era uma trombeta, né, do Antigo Testamento, e aí ele tocava o shofar para dizer que o culto estava iniciando. O shofar era tocado para conclamar o povo para a guerra, para falar: vai começar a guerra. E o simbolismo é interessante, mas qual o problema? É que passa-se a achar que só vai haver contato com Deus se tocar o shofar. E aí daqui a pouco eles botavam a Arca da Aliança entrando dentro da igreja, sabe, voltando a rudimentos que eu não preciso, porque Jesus é suficiente para mim, Jesus é suficiente para você, Jesus é absoluto. Nós precisamos de mais quem? De mais ninguém. Nós precisamos de mais o quê? Mais nada. Fala: mas e a minha santidade, e a minha mudança de comportamento? Não precisa? Precisa. Só que isso é uma resposta que você dá à salvação gratuita que Deus te entregou. E é o sinal de que você foi mudado por dentro. Porque é impossível que a gente creia em Cristo Jesus de modo genuíno e o nosso interior não seja mudado. É impossível que nós creiamos em Cristo Jesus e isso não modifique o nosso coração. E assim, encerrando, lá no verso 13 do capítulo 12, o escritor de Hebreus diz para nós: considerai, pois. Mas não é para você considerar de qualquer jeito, não. É para você considerar de que forma? Atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. No original, esse desmaiando, ele tem uma palavra primária que é desfalecendo. Então, para que não desfaleça a vossa alma, para que não desfaleça a vossa alma, tenha fé. Tenha fé em quê? Tenha fé em Cristo Jesus, que Ele é suficiente. Tenha fé que você consegue vencer sim o pecado, que você consegue sim ultrapassar essa dificuldade, porque aí sim aumenta o seu nível de contato com Deus, a sua santidade. E tenha fé que os obstáculos da vida, que as suas preocupações, elas estão todas guardadas em Cristo Jesus, e que o Senhor, Ele é o Deus do improvável, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que criou a matéria quando a matéria não existia. Esse é o nosso Deus. Ele não precisa de 1% de chance, Ele não precisa de chance, só precisa dele. E nós só precisamos acreditar nele, porque Ele já habita em mim, Ele habita em você. E a partir daí é que nós precisamos ter essa vida
de fé, pela fé exercer a nossa autoridade espiritual, a nossa coragem de fazer aquilo que às vezes parece que nos é impossível, mas pela fé, pautado no apoio de Cristo Jesus, é que nós conseguiremos. E eu quero te convidar a orar assim, assentado mesmo como você está, para que você veja aquilo que tem tenazmente te assediado e te impedido de correr até a presença de Deus. Para que você apresente a Deus e você peça graça a Ele. Você peça graça a Ele para que você consiga se desembaraçar de todo o peso e do pecado. E para que a sua fé ela esteja firme, exclusivamente em Cristo Jesus. Eterno Deus, nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor, ó Deus, nos ama e o Senhor é confiável. O Senhor detém, ó Pai, toda a confiança possível. Porque de fato o Senhor não mente, o Senhor não mentiu, o Senhor não se engana, o Senhor não se equivoca e o Senhor detém todo o poder. E nós nos rendemos ao Senhor agora e, ó Deus, nesse lugar santo dos santos, nós expomos ao Senhor os nossos pecados, Pai, e espiritualmente os apresentamos nominalmente e pedimos graça. Sabemos, ó Pai, que um nível de perfeição nós não conseguiremos atingir, mas nós precisamos nos aproximar cada vez mais desse nível de perfeição, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, a estatura do varão perfeito. É atrás disso que buscamos todos os dias da nossa vida, e ajuda-nos, ó Pai, por meio de graça, por meio do Teu amor, a respirar, ó Deus, isso, para buscar a santidade, para buscar, ó Deus, esse contato mais próximo com o Senhor, que vem por intermédio desse nível de santidade, ó Pai, de aprofundamento de santidade. Ajuda-nos, ó Pai, ante a proposta de Satanás, ante a proposta do mundo, a agir com fé e recusar esses pratos, ó Pai, que às vezes nos parecem tão palatáveis, tão apetecíveis, meu Deus, à nossa carne, mas que a nossa carne seja esmagada por nós mesmos, que ela seja controlada, que ela seja reduzida à escravidão, para que o nosso homem espiritual, ó Pai, ele se fortaleça todos os dias. Pai, e aquilo que é moralmente aceito, aquilo, ó Pai, que nós concordamos que é correto, que é lícito, que é bom, meu Deus, que isso não venha a se tornar um peso para nos distanciar do Senhor, um peso para impedir que a gente corra até o Senhor, corra até a presença do Senhor e corra na fé, ó Pai. Meu Deus, dá-nos graça, indica-nos, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja que seja desembaraçado por nós. Pai, aquilo que seja vencido, e dá-nos graça, ó Pai, porque não necessariamente será fácil, mas terá que ser feito, porque pela fé é mais importante o Senhor, é mais importante a eternidade, é mais importante a nossa vida já nessa terra com o Senhor, do que qualquer outro bem ou qualquer outra coisa que nós possamos ter aqui. Meu Deus, pela fé, ajuda-nos, ó Pai, a guardar a nossa visão espiritual, que assim como Paulo diante do rei Agripa diz, eu não perdi a minha visão espiritual, ó rei Agripa, que nós possamos dizer, ó Pai, frente às autoridades, frente aos acontecimentos e frente, ó Pai, às circunstâncias, nós não perdemos a nossa visão espiritual, nós não nos acostumamos com o sagrado e nós continuamos manifestando a nossa fé apenas em Cristo Jesus, como nosso único, suficiente e eterno Salvador, reconhecendo, ó Deus, que a fé não é meritória, mas a fé, ó Deus, somos nós ajoelhados agora diante do Senhor, pedindo graça, pedindo misericórdia, Senhor. Meu Deus, que não só para a semana, não só para o resto do ano, mas para o resto das nossas vidas, ó Deus, que a fé em Cristo Jesus, ela jamais seja abalada, ela jamais, ó Deus, seja corrompida, poluída, ó Pai, por crenças, ritos, religiões, superstições, mas que ela seja genuína em Cristo Jesus, que não haja necessidade de muletas de fé, mas que basta, ó Pai, pensarmos e orarmos e sabermos que o Senhor nos responde por intermédio de Cristo Jesus, porque o sacrifício dele já foi suficiente. Obrigado por tanto, Pai, e sedimenta isso no nosso coração, por graça, por misericórdia, como o Senhor sempre faz, ó Pai. E obrigado por tanto, Pai. É assim que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém.